блядь. Страшно, конечно, ночью страшно. Ну держимося, бо нема другого виходу. Olá, boa noite. Boa noite. O 18º dia de guerra na Ucrânia produziu mensagens contraditórias. Representantes russos e ucranianos falaram em um acordo para pôr fim ao conflito, mas tropas da Rússia bombardearam uma base militar ucraniana que fica a menos de 30 quilômetros da Polônia. Foi o ataque mais próximo ao país vizinho que faz parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e levou a ofensiva a um limiar ainda mais perigoso. Uma autoridade local disse que o ataque russo à base militar matou 35 pessoas e feriu 134. Os soldados ucranianos feridos foram levados para esse hospital da região. O ataque foi de manhã. Essas fotos mostram a destruição da base militar. A Ucrânia diz que os russos usaram até 30 mísseis e que alguns foram interceptados. Horas depois do ataque, o governo da Rússia divulgou um número de mortos bem maior que o anunciado pela Ucrânia, 180. O porta-voz do Ministério da Defesa russo falou que o ataque destruiu um armazém de equipamentos militares e de armas que outros países vêm fornecendo à Ucrânia. Ele disse: o governo de Kiev organizou pontos para o treinamento e para a coordenação de mercenários estrangeiros antes de mandá-los para combater militares russos. O extermínio desses mercenários que chegam à Ucrânia vai continuar. De fato, homens pagos pelo governo ucraniano, além de voluntários, têm se juntado às forças militares do país. Assim como o presidente russo Vladimir Putin deu essa semana sinal verde para o recrutamento de soldados pagos vindos do Oriente Médio. A ideia é mandá-los para a região separatista de Donbass, na Ucrânia. A base militar atacada hoje, chamada de Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança, é bem grande. Tem quase 400 quilômetros quadrados, 13 centros de treinamento e capacidade para 1.790 pessoas. E era usada com frequência para treinamentos das forças ucranianas em conjunto com a OTAN. Essas imagens de arquivo mostram tropas americanas treinando por lá, no ano passado e em 2020. O governo dos Estados Unidos disse hoje que não havia militares americanos no local no momento do ataque. A OTAN também afirmou que nenhum soldado da aliança estava na base atacada pelos russos. O centro militar fica perto da cidade de Yavoriv, a 60 quilômetros de Lviv, por onde muitos refugiados têm saído em direção à Polônia, e muito perto do país vizinho. Essa base militar atacada pelos russos fica a 25 quilômetros só desse trecho aqui da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. Além da tragédia em si, a morte de tantas pessoas, esse ataque pode gerar uma escalada na guerra. É que a Polônia é um dos 30 países da OTAN. E o artigo 5º da Aliança Militar do Ocidente diz que o ataque a um país da OTAN é o mesmo que atacar todos eles. Ou seja, uma agressão da Rússia nesse lado aqui da fronteira, nem que seja por 1 centímetro, poderia dar início a uma resposta militar de grandes potências. Por exemplo, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha. Esses são os integrantes da OTAN. Nos últimos 30, 40 anos, a Aliança Militar foi atraindo os países do centro e do leste da Europa, que fizeram parte ou foram influenciados pela União Soviética. Assim, de olho em mais estabilidade econômica e política, República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslovênia e os países bálticos, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia, foram aos poucos aceitando fazer parte da OTAN e ou da União Europeia, sempre a contragosto da Rússia.
Nos últimos meses, Vladimir Putin vem insistindo em algumas demandas. A imposição de um limite para o envio de soldados e armas para os países da OTAN que ficam perto da Rússia, que a aliança volte a ter o tamanho que tinha até 1997, antes de os vizinhos mais próximos da Rússia se juntarem ao grupo, e que a OTAN garanta por escrito que a Ucrânia jamais vai entrar para a aliança. O parlamento da Ucrânia, há poucos anos, emendou a Constituição para incluir o objetivo estratégico do país de se juntar à OTAN. Mas, desde a invasão russa, o presidente Zelensky vem criticando uma posição da aliança militar. É que a OTAN não aceita o pedido dele de decretar zona de exclusão aérea na Ucrânia. Essa medida abriria brecha para que outros países pudessem derrubar aviões russos que sobrevoassem o território ucraniano. O presidente Joe Biden avisou na semana passada que um confronto entre tropas da OTAN e russas significaria a Terceira Guerra Mundial. That's called World War III. O conselheiro de segurança da Casa Branca falou hoje que qualquer ataque ao território da OTAN geraria uma resposta da aliança militar com força completa. Hoje, o presidente polonês, Andrzej Duda, disse que a OTAN vai ter que pensar seriamente em como reagir se Putin usar armas de destruição em massa nessa guerra, como armas químicas. A inteligência de países ocidentais vem afirmando que a Rússia poderia usar essas armas proibidas nos próximos dias e culpar a Ucrânia como pretexto para justificar a invasão. Oczywiście wszyscy mają nadzieję, że jednak... O presidente da Polônia falou que isso seria perigoso não só para o leste europeu e para a Europa, mas para o mundo inteiro. O documentarista Gabriel Shain entrou hoje e ontem num hospital que fica perto de Kiev, que está recebendo soldados ucranianos feridos. Ele também registrou como civis e militares estão se preparando para defender a capital de uma possível invasão. Uma das frentes de combate se espalha pela região das cidades de Hostomel, Bucha e Irpin. A vitória russa nessa frente pode colocar os invasores dentro de Kiev. Este hospital recebe os militares ucranianos feridos, como mostra agora o fotógrafo brasileiro Gabriel Shain. Do lado de fora, de quando em quando, se ouve isso. Do lado de dentro, armas são proibidas. Por isso, têm que ficar guardadas numa sala. Все без патронов. Одночасно буде тривати 6-7 операцій. Hoje, o hospital recebeu mais 8 soldados sem ferimentos graves, mas em estado de choque. Сегодня больше раненых, чем обычно. Ситуация контролируемая. E do lado de fora, mais uma vez, a vizinhança da guerra. Hoje, ao todo, o hospital tinha cerca de 50 soldados. Depois da triagem e do atendimento, dependendo do caso, os pacientes são removidos para outros hospitais. Ніхто не знав, що Україна така держава дасть такі відсіч. Ao longo da semana, ruas vazias davam a impressão de que Kiev estava em paz. Segundo o prefeito da cidade, quase 2 milhões de pessoas fugiram. Isso é quase a metade da população de Kiev. Nas ruas, Gabriel Shain encontrou Elina, que é funcionária de uma empresa americana de marketing. Ela se alistou no início da invasão e agora faz patrulha numa unidade de defesa do território. Na verdade, eu não tenho preparo militar nenhum. Mas claro que depois que me alistei tive algum treinamento. Nunca pensei que estaria com os militares, mas aqui estou eu. Elina serve num grupo que até então tinha apenas homens.
Ela se diverte dizendo que é normal que tenham uma visão sexista da atividade militar. Um dos meus colegas aqui, ele tava tipo, você precisa dar uma descansada, porque você precisa se manter bonita. Porque essa é a coisa mais importante. Para a população civil que permanece em Kiev, o mais importante pode ser um curso de primeiros socorros. Не встаючи з землі. Не вставаючи. Лежиш, пробуєш. Este curso aborda todo tipo de situação, do bombardeio ao tiroteio. Я можу її взяти отаким чином і забрати на плече. Se a vítima for mais pesada, a técnica é outra. Береш ногу. За одежу. Береш руку. І робиш таким чином. Ісусе, благослови нас перемогою. Numa oficina de carros, um capelão do exército faz outro tipo de preparativo. O padre diz que a obrigação de um capelão é oferecer apoio espiritual, moral e psicológico. І наснаги працювати ревно на творення перемоги для нашого українського народу. O soldado conta que a arma é customizada. БТР ми в змозі покласти гелікоптер теж без питань. Ісусе, благослови нас перемогою. Esta semana, Gabriel esteve também em Irpin, na casa de uma família que antes morava nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Oksana diz que a guerra foi atrás dela. Aqui, em Irpin, ela não tem mais eletricidade nem aquecimento. Essa semana a temperatura chegou a 8 graus negativos. Вот у нас есть здесь холодно, здесь вот есть сало для детей. Вот каждый раз, когда кто-то уезжает, у них есть запасы, и здесь в этой комнате холодно, и мы это сохраняем. Это просто сойти с ума, что сделали с нами, с нашими жизнями, с нашим городом красивым. Ali perto, essa ucraniana, que é dermatologista, conta que nasceu pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E se pudesse estar diante de Vladimir Putin, o que ela faria? Também esta semana, a cidade litorânea de Mariupol sofreu com bombardeio. No electricity, water and gas supply, meaning no means for heating. Terra arrasada, desespero sem lei. All the shops, pharmacies were looted 5 to 4 days ago. So some people still have food, but I'm not sure for how long it lasts. O governo russo diz que não está atacando civis e alega que todos os alvos dos bombardeios são militares, inclusive um hospital infantil e uma maternidade atingidos na quarta-feira. Segundo os russos, estavam desativados e eram usados pelas forças ucranianas. O presidente Volodymyr Zelensky negou e disse que o ataque constitui crime de guerra. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Desde o início do cerco a Mariupol, morreram mais de 2.100 civis na cidade. Muitos estão sendo enterrados em vala comum. Nas redes sociais, a bailarina Antonina Skobina, nascida em Mariupol, faz um apelo. I beg you to please share with them this video. Ela deixou a cidade na adolescência para seguir a carreira, mas voltava todos os anos para encontrar a família. E falava com a mãe diariamente, antes da invasão dos russos. Eu falo com ela todos os dias e eu escutei os bombardeios e tiroteios pelo telefone quando a guerra começou. Minha última conversa com a minha mãe foi no dia 2 de março. E eram 11h30 da noite, no horário de Mariupol. Desde então, Antonina não consegue mais contato com a mãe e não sabe sequer se ela está viva. I love
Hoje, eu diria a ela que eu a amo mais do que qualquer coisa e que o meu maior sonho é abraçá-la e vê-la sorrindo. E a Rússia divulgou hoje imagens do avanço de tropas na direção da capital, Kiev. Os ucranianos dizem que os bombardeios do inimigo atingiram mais áreas civis. 18º dia de guerra. 13 mil invasores russos mortos, segundo o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky também disse que a Rússia perdeu 1.000 veículos militares, 74 jatos e 86 helicópteros. Há dias, Moscou não divulga números. No mesmo pronunciamento, o presidente ucraniano falou que a tarefa principal deste domingo era levar ajuda a Mariupol. Mas a missão, mais uma vez, falhou. Na cidade portuária sitiada, considerada estratégica, onde mais de 400 mil pessoas estão isoladas, ataques russos não pouparam nem prédios residenciais. Segundo autoridades, pelo menos 2.187 pessoas já foram mortas em Mariupol. A Cruz Vermelha reforçou que centenas de milhares enfrentam escassez extrema ou total de necessidades básicas, como comida, água e remédios. Em Mykolaiv, outra cidade estratégica no caminho para Odessa, mais ao sul, no Mar Negro, ataques aéreos mataram 9 pessoas neste domingo. Até uma escola foi atingida. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que as forças russas sequestraram mais um prefeito, Ivan Matveyev, de Dniprorudzin, uma cidade com menos de 20 mil habitantes, no sudeste. O prefeito de Melitopol, Ivan Fidorov, detido na sexta-feira, já foi substituído. A escolhida da Rússia, Ganila Danilchenko, avisou que os moradores precisam se adaptar à nova realidade. A usina nuclear de Chernobyl, controlada pelos russos, continua uma fonte de preocupação. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que funcionários pararam de fazer os reparos e a manutenção por causa da exaustão física e psicológica. A Rússia domina parte do sul da Ucrânia até o leste do país, onde estão as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. As tropas russas também estão no nordeste e no norte, se aproximando da capital. Os avanços recentes reforçam o posicionamento russo nessas regiões. Neste domingo, em Kiev, os sinos dessa igreja se misturaram às sirenes. O padre abençoou militares que estão dispostos a defender a capital, cada vez mais cercada. A mídia estatal russa divulgou imagens do que disse ser o avanço do comboio pelo norte de Kiev. Autoridades locais afirmaram que, em caso de bloqueio, há alimentos para 2 semanas. Nos arredores, ataques aéreos russos atingiram mais áreas civis. O prefeito de Irpin disse que quase 1/3 da cidade está sob controle russo. Este homem contou que está com dificuldade de tirar os pais da cidade, porque a mãe tem problemas de locomoção. Muitos dos que não puderam sair estão escondidos em porões. Soldados ucranianos disseram que estão esperando um ataque forte da Rússia. Eles estão querendo nos assustar, falou esse militar. Em outra cidade, nos arredores da capital, este médico disse que 80% dos pacientes do hospital são civis atingidos por bombardeios. A Rússia nega atacar civis e culpa a Ucrânia por tentativas fracassadas de retirar a população de cidades cercadas. Num comunicado conjunto, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Agência da ONU para a Saúde Sexual e Reprodutiva cobraram um cessar-fogo imediato. O documento classificou os ataques aos mais vulneráveis como gestantes, bebês e profissionais da saúde que estão arriscando suas vidas para salvar outras, como atos de uma crueldade inconcebível. Mais de 4.000 bebês já nasceram na Ucrânia desde o início da guerra. A preocupação é enorme, com mais de 80.000 partos esperados nos próximos 3 meses. De acordo com o ministro da Saúde da Ucrânia, 104 unidades de saúde foram danificadas desde o início da invasão russa. 7 hospitais ficaram completamente destruídos. Em mais uma mensagem de força aos ucranianos, o presidente visitou um hospital militar.
Ao conversar com um dos soldados, Zelensky destacou que eles estão carregando o fardo da guerra, mas infelizmente não estão sozinhos. Esta noite no Fantástico, a expectativa por um acordo entre Rússia e Ucrânia. A morte de um jornalista americano que cobria o conflito. Segundo a polícia de Kiev, ele foi baleado por soldados russos nos arredores da capital. Como o trauma da guerra pode afetar as crianças ucranianas? As brasileiras que estão abrindo as portas de casa para refugiados. Tudo isso ainda hoje.